Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 15. Eu quero ler do versículo 19 até o 15. Eu vou ser bem breve na palavra. Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. Deus hoje Ele falou muitíssimo comigo. Muitíssimo. Eu cheguei em um momento que eu pude perceber a presença do Espírito Santo de Deus e Deus ministrando ao meu coração como algum tempo Ele não faz. Às vezes nós não compreendemos a forma de Deus fazer as coisas, a forma de Deus operar. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele tem suas formas de trabalhar, Deus é um Deus multiforme. E às vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus. E pelo fato de nós não compreendermos, não significa que Deus não esteja trabalhando. Às vezes nós não compreendemos, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está trabalhando em nosso favor, em nossas causas. Eu tenho vivido dias difíceis. E Deus, para a glória do Senhor, Deus hoje falou muitíssimo ao meu coração. Deus ministrou muitíssimo ao meu coração. Como já disse aqui para os irmãos antes, às vezes se Deus for falar a forma que Ele vai fazer sobre as nossas vidas, se Deus for falar conosco, a forma que Ele vai operar, às vezes nós vamos falar, Deus, deixa isso de lado, não vale a pena. Então Deus, Ele falou muitíssimo comigo. Ainda que nós não compreendemos o agir de Deus, a Bíblia vai nos dizer no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, capítulo 29, na altura do versículo 29, a Bíblia vai nos dizer que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós, seus filhos. Então aquilo que Deus revelou para a sua vida, aquilo que Deus revelou para as nossas vidas, tenha certeza que Ele é fiel para cumprir na sua palavra. Mas se Deus não falou com você, não esquenta não. Isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Deus também trabalha no silêncio, Deus também trabalha, ainda que nós não compreendemos, Deus trabalha pelas nossas vidas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, eu vou ser bem breve. A partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós serei meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Podem se assentar? Em o nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Olha, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, o teu Filho, não desmerecendo a oração já aqui feita. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor possa operar, Senhor, sobre as nossas vidas. O Senhor possa ministrar a Tua palavra sobre os nossos corações. Ó Deus, que a revelação da Tua palavra, Senhor, e a Tua vontade, Senhor querido, possa achar guarida, possa achar morada sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu te peço que o nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus, retira de mim todo o temor perante ao homem, todo o nervosismo, ó Deus querido, ó Deus, para que eu possa transmitir a Tua palavra conforme a Tua vontade. Peço, Senhor, ainda, ó Deus, em nome de Jesus, prepara o coração da Tua igreja, prepara os nossos corações, ó Deus, para ouvir e guardar a Tua palavra, em o nome de Jesus. Essa semana, eu indo para o trabalho, eu meditei muitíssimo nas pregações que têm sido pregado em cima desse altar. Meditei muitíssimo na pregação do presbítero Samuel, que pregou aqui, onde a palavra de Deus ela nos confronta, onde a palavra de Deus nos mostra quem de fato nós somos. Nós somos confrontados pela palavra de Deus e essa mesma palavra ela nos revela quem nós somos diante de Deus. Eu meditei muitíssimo nas pregações que têm sido pregadas em cima desse altar. Pregações que, sem sombra de dúvida, que se fosse pregado a toda a nação do Brasil, a toda essa nossa nação, eu tenho certeza que inúmeras pessoas, milhares de pessoas se converteriam ao Evangelho de Cristo. Nós temos tido oportunidade é essa, eu posso até dizer que única, oportunidade é essa especial de ouvir a voz de Deus através das ministrações em cima desse altar, ministrações essas que têm feito milagres sobre as nossas vidas.
Ministração essas que têm falado de forma tão profunda, de forma tão contundente sobre as nossas vidas. Eu meditei muito indo trabalhar essa semana por 2 dias seguidos. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo e eu estou trabalhando de moto, indo para Divinópolis, e no meu trabalho, Leonardo sabe como é. Eu fui meditando e a palavra de Deus, ela foi falando muitíssimo comigo. A pregação também que o pastor pregou aqui, onde ele falou em poucas palavras a respeito de Moisés. Moisés, a Bíblia vai nos dizer que ele viveu um período da sua vida, um período muito bom no Egito, os seus primeiros 40 anos. O pastor ministrou isso aqui. Mas futuramente a Bíblia vai nos dizer que no final da vida de Moisés, onde o momento mais conturbado da sua vida, foi o momento que ele teve melhores experiências com Deus. Então Deus tem ministrado muitíssimo sobre o meu coração, muitíssimo sobre a minha vida. Talvez você está assim também, e a sua vida está em um momento conturbado, e você não está compreendendo a forma que Deus está desenrolando as coisas sobre a sua vida, como eu também não estou compreendendo a forma que Deus está fazendo as coisas sobre a minha vida. Mas entenda uma coisa, o que nós passamos na presença de Deus, às vezes por mais difícil que seja, por mais dificultoso que seja o momento, entenda uma coisa, em nome de Jesus Cristo, Deus está trabalhando sobre as nossas vidas. Ainda que nós não compreendemos, isso não ausenta a mão de Deus. Ainda que nós não compreendemos a forma de Deus trabalhar, isso não ausenta que Deus esteja trabalhando, que Deus esteja movendo sobre as nossas vidas. Eu meditei muitíssimo, e no dia de hoje, por um momento, eu cheguei a me aprofundar um pouco na meditação do Senhor. Eu estava em casa e minha esposa me colocou para lavar o banheiro. E já tem dias que ela está me pedindo para lavar o banheiro. Eu fui lavar esse banheiro e no banheiro eu comecei a meditar. E Deus começou a falar muitíssimo comigo. Deus começou a trazer o meu coração sobre o sacrifício da cruz. Deus começou a ministrar sobre o meu coração, sobre o amor dele para com as nossas vidas, ainda que nós não compreendemos tamanho amor. Ainda que nós não compreendemos tamanho amor. Deus, ele começou a ministrar sobre a minha vida. Eu quero ministrar essa palavra sobre você, em o nome de Jesus. Às vezes nós não compreendemos o agir de Deus. Às vezes nós não compreendemos a forma que Deus vai operar sobre as nossas vidas. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer as coisas de forma gloriosa, fácil, bonita. E às vezes Deus até faz assim. E é muito bom quando Deus faz assim. Mas às vezes para Deus trabalhar e nós não vamos compreender nada, a Bíblia vai nos dizer a respeito de Jó. Jó, a Bíblia nos diz que ele vivia um momento da sua vida fantástico na presença de Deus. E Deus começa a trabalhar sobre a vida de Jó, e Jó começa a perder tudo que tem. A Bíblia nos diz que ele perde os seus bens. A Bíblia vai nos dizer que a família de Jó é destruída, ele não compreende nada. Mas Deus estava trabalhando sobre a sua vida. Há momentos que, de fato, nós não conseguimos entender o amor de Deus. Mas isso não anula que Deus nos ama. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele nos amou primeiro. E eu meditei muito nisso hoje. Que amor é esse que chega a nos constranger? O amor de Deus nos constrange. A Bíblia vai nos dizer no livro de João que Jesus, quando já ressuscitado, ele vai encontrar com seus discípulos na pesca, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai chegar para Pedro e dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro vai afirmar com toda a certeza do mundo: Senhor, eu o amo. E Jesus, uma vez mais, vai perguntar e vai dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo sim. E Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo sim. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O amor de Deus, ele nos constrange. E Jesus uma vez mais pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro agora, já constrangido na presença de Deus, na presença de Jesus, ele vai dizer: Senhor, tu sabes. A Bíblia nos diz que Jesus, ele nos amou primeiro. Hoje você me conhece como o presbítero Ian, mas você não conheceu o Ian talvez de 15 anos atrás. Mas esse Ian de 15 anos atrás, que as pessoas não davam nada, o amor de Deus já me alcançava.
Entenda você, eu não sei como foi o seu dia hoje, não sei como foi a sua vida durante 10 anos passados, mas entenda uma coisa, as pessoas podem até não dar nada por você, mas no seu momento mais difícil, no momento mais difícil da sua vida, entenda em nome de Jesus Cristo, o amor de Deus está sobre você. E nas palavras que nós lemos aqui no livro de João, Jesus ele vai nos trazer um ensinamento. Eu li em João 14 e também li em João 15 hoje. E o Senhor me trouxe um ensinamento tremendo. O amor de Deus ele já foi provado para as nossas vidas de diversas vezes. E nem precisa mais ser provado, porque não há amor maior. Porque a Bíblia assim nos diz do que o sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que quando nós não éramos nada, o Senhor já nos amou. A Bíblia nos diz que o Senhor no céu, Ele projetou para as nossas vidas algo que nós fizemos de errado. Então, a Bíblia nos diz que Jesus Ele vai sacrificar por mim, por você, pessoas que até então não valem nada. Mas esse amor vai nos alcançar. E esse amor nos alcançando, a Bíblia vai nos dizer no livro de João, no capítulo 15 e também no capítulo 16. Jesus começa a questionar os seus discípulos. E o Senhor falou muitíssimo comigo a respeito disso. Nem todos os dias nós estamos muito bem, nem todos os dias nós levantamos muito animado e louvando a Deus e orando. Nem todos os dias nós oramos na hora do almoço, oramos no nosso levantar. Nem todos os dias nós agradecemos a Deus pelo dia que Ele nos dá. Eu comecei a meditar com o Senhor nos versículos que lemos aqui hoje. Há uma forma de nós nos apresentarmos diante de Deus e às vezes nós nos perdemos nessa forma. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor dizendo, olha, se você de fato me ama, a prova do seu amor é guardar os meus mandamentos. Como eu sei que eu amo a Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Como eu sei que você ama a Deus quando você guarda os seus mandamentos. A Bíblia vai nos dizer que o amor de Deus ele nos constrange de uma forma tão profunda. E nós não conseguimos compreender de forma alguma. Porque quando as coisas estão dando muito certo para as nossas vidas, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, nós estamos na presença de Deus, nós oramos a Deus, nós nos alegramos na presença do Senhor. E é muito bom isso. Mas a nossa vida, infelizmente, ela é de altos e baixos. E às vezes, quando a nossa vida está lá embaixo e as coisas começam a dar errado, nós nos esquecemos do sacrifício da cruz do Calvário. Nós nos esquecemos do amor do Senhor. Nós nos esquecemos do sacrifício da cruz do Calvário. Às vezes, quando as coisas começam a dar errado, nós questionamos a Deus. Nós queremos saber o porquê que está acontecendo isso com as nossas vidas. Às vezes as coisas começam a sair dos trilhos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu diversas vezes. Deus está muito bem, feliz, tudo dando certo, vida financeira de vento em popa, vida familiar, dando tudo muito certo, dando bem com todo mundo, na igreja uma bênção. E parece que Deus está lá do céu, vendo tudo acontecer, e descendo e abençoando, e colocando nas mãos, e a bênção de Deus sendo coisa profunda. Mas também já teve momentos que as coisas começam a dar errado e começam a sair dos trilhos. A vida financeira começa a entrar em decadência, a vida familiar começa a virar uma bagunça, as coisas na igreja não começam a dar muito certo, você começa a desentender, você já começa a desagradar de algumas coisas e parece que agora a mão de Deus que estava sobre você, agora já não está mais. E às vezes nós questionamos a Deus, por quê, meu Deus? Às vezes nós até pensamos, Deus se esqueceu de mim. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, entenda no nome de Jesus Cristo, eu vou ser bem breve. Jesus, quando Ele está operando os milagres, as pessoas seguem a Jesus.
Jesus, quando está operando, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus está ministrando e a multidão seguindo ele, Jesus sendo uma bênção na vida das pessoas, as pessoas o seguiam, se alegravam com ele, queriam estar com ele. A Bíblia nos diz que aonde Jesus chegava, ele reunia grandes multidões o seguiam, porque ele estava num ótimo momento da sua vida. E ele vai instruindo os seus discípulos, como ele tem nos instruído, ensinando dia após dia, preparando os seus discípulos para aquilo que havia de vir. E a Bíblia vai nos dizer que agora esse mesmo Jesus que abençoava muitíssimo, que curava muitíssimo, que as pessoas se alegravam na sua presença, a Bíblia nos diz que agora ele vai entrar em um momento da sua vida, e hoje eu meditei muito nisso. A Bíblia nos diz que Jesus se reúne com seus discípulos e começa a contar para eles, eu vou ser bem rápido, tudo o que havia de acontecer. Jesus começa a contar com seus discípulos que um dos 12 havia de trair. Jesus começa a contar para eles que ia padecer na cruz do Calvário, e eles começam a ficar aterrorizados. Só que Deus falou muitíssimo no meu coração hoje, e eu peço a Deus que o nome de Jesus, da mesma forma que Deus ministrou sobre mim, Ele possa ministrar sobre você, e a mesma compreensão que eu tive dessa palavra, que você também possa ter o nome de Jesus. Eu fiquei maravilhado com algo. Jesus, a Bíblia nos diz que Ele reúne com seus 12 discípulos, começa a falar tudo o que havia de acontecer, e Ele vai deixar bem claro como o dia, dizendo, olha, um de vocês que se assenta comigo, vai me trair. E eu fiquei impressionado com algo. Jesus, ele vai servir os 12 discípulos. Mesmo Jesus sabendo que Judas havia de trair, Jesus de forma nenhuma negou a Judas. Jesus vai servir os seus 12 discípulos de forma igual, de igual modo. E às vezes nós queremos abandonar a Deus. Às vezes nós queremos desistir da caminhada, nós queremos desistir da jornada, nós queremos desistir daquilo a qual Deus falou sobre as nossas vidas, por coisas tão pequenas, por coisas tão banais. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele se manifesta aos seus discípulos e revela quem havia de o trair, Jesus ainda assim o serve. A Bíblia nos diz que Jesus sobe ao monte para orar, e ainda assim sem questionar com ninguém. Esse amor que nos constrange. Esse amor que nos constrange. A Bíblia vai nos dizer que agora o Senhor, nos versículos que aqui lemos, Ele vai nos dar um exemplo de como servir. Porque nós achamos que servimos a Deus porque nós vimos na igreja. Porque nós achamos que fazemos muito para o Senhor quando nós nos levantamos e falamos obrigado, meu Deus, já com o celular na mão. Às vezes as coisas estão indo muito bem na nossa vida, e nós somos muito gratos por isso, é muito bênção. Mas quando as coisas começar a dar errado ou um pouco errado, isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. Jesus, a Bíblia vai nos dizer que no momento mais difícil da sua vida, momento esse que a Bíblia vai nos relatar que Ele padeceu por mim e por você. A Bíblia nos diz que Ele deixa toda a sua glória. Glória é essa que mais à frente Ele vai ser restituída de igual modo. Mas Ele vai pagar um preço irrevogável, preço de cruz. Jesus, Ele vai pagar um preço por mim e por você, um preço irrevogável, um preço de cruz, para nos dar um direito a uma salvação, para nos dar direito a um acesso, para nos dar direito a estarmos com Ele. E a Bíblia vai nos dizer que no momento mais difícil de Jesus, Ele vai orar a Deus, e por um momento, entenda isso, Jesus jamais duvidou de Deus. Jesus jamais duvidou.
Bíblia vai nos dizer que Jesus é a segunda pessoa de Deus, da Trindade. Ele jamais duvidou de Deus. Mas no momento mais difícil da sua vida, ele vai olhar para Deus e vai dizer a Deus, meu, por que me abandonaste? Porque há momentos nas nossas vidas que não faz sentido nenhum. Há momentos nas nossas vidas que nós clamamos a Deus e parece que Deus não está ouvindo. Há momentos nas nossas vidas que parece que o amor de Deus, o amor da cruz, o sacrifício da cruz, já não faz mais sentido para as nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, nos versículos que lemos, Ele vai nos dizer, olha, já não tem mais te chamado de servos, mas tem um chamado de amigos. E Jesus vai continuar dizendo, olha, para de fato ser meu amigo, basta guardar os meus mandamentos. Para ser amigo de Deus é muito fácil. Para ser amigo de Jesus é muito fácil. Para ser amigo de Jesus é muito fácil. Nós que complicamos as coisas, nós que queremos atrapalhar a forma de Deus agir, nós que queremos adiantar a forma de Deus agir. Deus, entenda, no nome de Jesus, Ele te chamou dentro da multidão muito grande. Ele viu o potencial sobre a sua vida. Aquilo que as pessoas não conseguem ver sobre você, entenda, em nome de Jesus, Jesus viu sobre a sua vida. Deus viu um potencial imenso sobre você. As pessoas talvez não conseguem compreender, talvez a sua família não consegue compreender, talvez os seus filhos não conseguem compreender, mas você tem um chamado específico de Deus sobre a sua vida, você tem uma palavra de Deus deliberada sobre a sua vida. Jesus, entenda, no nome de Jesus, Ele te chamou como amigo nessa noite. A Bíblia vai nos dizer, no próprio capítulo 15, no versículo 16, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos separados de Deus. Nós somos santos de Deus. Deus, Ele viu o potencial sobre a sua vida. Jesus, Ele viu algo especial que talvez o presbítero ia não ver. Deus viu algo sobre você que talvez o seu pastor não vê. Talvez a sua família não vê. Basta tão somente você guardar os seus mandamentos. E Jesus, Ele vai dizer, que mandamento é esse? Eu meditei nisso muitíssimo hoje. Eu já encerro. A Bíblia vai nos dizer que no Antigo Testamento, você conhece bem a história, eu não tenho dúvida disso. Deus levanta Moisés e levanta os mandamentos. Jesus vem e cumpre todos eles. Jesus mais à frente, a Bíblia vai nos dizer que Ele resume os mandamentos dizendo, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Ele resume 2. Os mandamentos a qual Deus havia passado por Moisés. Aí Ele vai dizer, e eu já encerro, eu quero ler com você de novo. No capítulo 15 de João. Às vezes nós não compreendemos a forma de Deus agir, mas entenda, no nome de Jesus, Deus está agindo. Deus está trabalhando. A mão de Deus, ela nos favorece. Neemias, a Bíblia vai nos dizer que quando ele restaurava os muros de Jerusalém, ele vai dizer, olha, as mãos do Senhor nos foi favorável. Se a mão de Deus estiver a nosso favor, entenda, no nome de Jesus, não há dificuldade, não há barreira, não há nada que pode nos impedir. Se a mão de Deus nos for favorável, entenda que não há nada que pode nos parar. Não há nada que pode nos barrar, não há nada que pode nos atrapalhar. Porque a mão do Senhor nos é favorável. Jesus, Ele vai resumir os mandamentos em 2, dizendo, olha, amará a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E agora nos versículos que aqui lemos, no capítulo 15 de João, para ser mais específico, no versículo 12, ele vai dizer, e o meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Entenda, o reino ele é feito de pessoas. O reino ele é constituído por pessoas. Jesus ele vai dizer que o mandamento dele é que você me ama, eu amo você e nós amamos uns aos outros. O reino é constituído por pessoas. Deus ele viu o potencial sobre as nossas vidas. Deus ele nos chamou para ser um só povo. A Bíblia nos diz que Deus nos elege como igreja. E a Bíblia vai nos dizer que Ele dá a vida pela sua igreja. Uma vez que o Senhor nos elege como igreja, Ele nos elege também como membros de um corpo, como membros dessa igreja. Entenda, você tem uma participação especial sobre esse corpo. Você tem uma participação especial sobre esse corpo. Talvez eu não falei com você pessoalmente ainda, mas eu preciso muitíssimo de você. Preciso muitíssimo da sua oração. Preciso muitíssimo da sua cooperação. Porque nós somos um corpo e fazemos parte do reino. Porque o mandamento que Deus, através de Jesus, Ele vai me mandar é que eu te ame. E que amo esse que eu devo amar. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Ele nos ama com amor incondicional. Eu já encerro e nós vamos entrar em Santa Ceia. E eu quero orar pela sua vida antes. A Bíblia vai nos dizer que o amor de Deus ele é tão especial, ele é tão grande, ele é tão tremendo. E nós não compreendemos de fato esse amor porque ele excede o nosso entendimento. Porque ele excede tudo que nós entendemos, ele excede a nossa forma de pensar. A Bíblia vai nos dizer que Ele nos ama de forma incondicional. Não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, não é pelo que a forma que eu faço, não é nada disso. O amor de Deus por você, o amor de Deus por mim, ele é incondicional. Não depende de você, não depende de mim. Ele vai nos amar dessa forma e vai nos ensinar agora que eu devo te amar sim. Ele vai me ensinar que você deve me amar sim, no amor incondicional. Para então nós alcançarmos a salvação. Que agora já não é mais por meio desse amor, mas é pelo meio da graça. Eu já encerro, coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Ele nos ama com amor incondicional. E nos salva por intermédio da graça. Por que pela graça? Porque nós não atribuímos a nada. Não é porque você ora muito, não é porque eu oro, não é porque eu leio Bíblia, não é porque você conhece de Bíblia, não é porque você conhece a respeito de Deus. A salvação não veio por meio disso. A salvação ela veio por meio da graça de Deus. Nós não atribuímos a nada. É simplesmente pela graça de Deus.